as muralhas não vão cair, mas o meu Deus nunca falhou. A espera terminará, a luta vencida está. Sim, o meu Deus nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, meu Deus nunca falhou. A noite já vai passar, tua palavra se cumprirá, e eu já posso te louvar. Cristo, meu Salvador, me cubra com seu amor, meu coração te louvará. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, meu Deus nunca falhou. Eu sei que tu move montanhas, eu creio que assim farás outra vez. Abre o mar para o seu povo, eu creio que assim farás outra vez. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, meu Deus nunca falhou. E é isso, né? O nosso Deus nunca falha. Glória a Deus. Glória a Deus pela fidelidade dele. Gente, nós estamos numa semana incrível, falando sobre oração. Vocês todos que já estão aqui, sejam bem-vindos. É muito bom ter todos vocês aqui. Olha, tem umas pessoas aqui que eu conheço, Pastor Ivoneide, José Antônio, a Silvana, a Marili, ai, tem um nome, a Cris, gente, Aparecida é a nossa convidada de hoje, eu já vou chamar ela aqui. Enfim, tem tantas pessoas aqui que já entraram, a Cleide. Sejam bem-vindas, tá bom? Vocês podem deixar o comentário de vocês aqui, compartilhando o que o Espírito Santo está falando no coração de vocês durante esse nosso tempo de conversa. Essa é uma semana que nós estamos falando sobre oração. Começamos ontem, se você não viu a live, dê uma olhada aí. Foi a Eli Kobayashi que trouxe aqui os chaves incríveis, falou sobre a Abigail e ela tem um trabalho maravilhoso. De amanhã até sexta, nós temos ainda convidados aqui, pessoas que vêm trazendo a palavra de Deus, que vêm trazendo da sua experiência, compartilhando com a gente sobre oração, porque é um tempo, eu falei ontem, né? É um tempo que nós precisamos crescer em oração. O que é crescer em oração? É entender melhor esse ponto da nossa vida cristã que, na verdade, se relaciona, tem uma relação direta com a nossa identidade. Nós somos casa de oração, Jesus falou isso, né? O profeta Isaías também já havia profetizado que a igreja, que o povo dele seria casa de oração. Então eu e você somos chamados para ser casa de oração. Então nós estamos nessa semana
pensando nessa necessidade de orarmos mais, de entendermos mais a palavra de Deus, trazermos a palavra de Deus para oração e focando no lugar secreto. Esse momento que é você e Deus. Vamos trazer aqui a Aparecida Miyake, que é a convidada de hoje. Aparecida, gente, ela se decidiu por seguir a Jesus, né, verdadeiramente, e eu tenho visto a caminhada dela. Boa noite, tudo Oi, bom? tudo bem, e você, Sueli? Deixa eu ver aqui. Tudo bem, seja bem-vinda. Tô aqui centralizando, que parece que está cortando. Ficou bom Enquanto você vai falando, eu vou falando. Eu tenho visto a caminhada dela nesse ponto do lugar secreto, nesse lugar, né, no a sós com Deus. Ela foi aprendendo, eu tenho acompanhado um pouco dessa rotina da Aparecida em relação à oração, em relação a se aprofundar com Deus, né? Hoje ela pode estar aqui e trazer muito da experiência dela. Tenho certeza que ela vai colocar aqui muitas chaves importantes para nós. E então é muito bom ter você aqui. Sejam bem-vindos, vocês que entraram agora, depois que a gente começou. Ah lá, amo Aparecida, viu? Já tem aí aplausos para você. Silvana, a pastora Silvana, uma bênção. Conheço a pastora Silvana, conheço sim, viu? Sempre estou olhando lá as postagens das lives, né? As meninas também me mandam, a Maria me manda, e é muito bom. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. E antes de eu deixar aí você falar, Aparecida, eu só quero dizer que é muito bom, gente. Eu sou muito grata a Deus por ter aparecido, por ver o desenvolvimento dela. Eu glorifico a Deus pelo que Deus tem feito na vida dela, não só com ela, mas com a família dela. E ela tem sido um transbordar desse amor de Deus, né? Eu queria, Aparecida, que você começasse falando. Muitas pessoas têm dificuldade para orar, né? E eu vejo muitas pessoas falando assim: eu não sei orar. Eu não tenho palavras, eu não sei o que falar, enfim, a pessoa ela não consegue. Era assim com você? Conta pra gente como é que foi esse seu encontro com Jesus e nesse momento, como que você iniciou nessa questão da oração? Então, Sueli, eu, para falar a verdade, eu era católica, né? Não vou falar aí de religião, mas eu não, na verdade, eu não praticava nenhum tipo de, não tinha nenhum hábito. E aconteceram alguns problemas na minha vida que fez com que eu buscasse ao Senhor. E eu, quando eu fui na sua casa, vi vocês orando, e eu achava aquilo muito distante de mim. Eu pensava, nossa, eu vou ter que ficar quantos anos frequentando a igreja, andando com essas mulheres para poder aprender a orar. E na caminhada eu fui vendo que era suave. Foi ali que eu desenvolvi e me pus de pé. Para quem não me conhece, meu nome é Aparecida, eu sou casada com José Antônio, eu tenho 3 filhas, mas hoje eu vivo sobrenatural, mas graças à rotina de oração. Então, assim, por que eu fui aprender a orar e por que eu me pus de pé e por que eu trilhei essa caminhada? Eu fui parar num deserto tenebroso. E eu não sabia bem assim, o que era um deserto. Depois eu fui aprender o que era um deserto quando eu me separei, depois de 21 anos de casada, e família totalmente destruída, porque eu vivi uma vida prática. Não tinha espaço para ter esse relacionamento com Deus. E quando fala, o que é esse lugar secreto? Esse lugar secreto é o que eu aprendi quando eu fui parar no deserto. E eu achava que isso era impossível para mim, porque eu tinha uma vida muito prática e muito conturbada, né, do dia a dia. Então, eu digo que o lugar secreto foi ali o começo da minha caminhada. Foi o começo da minha caminhada. Eu não sabia orar até então. E aí você teve esse encontro, você decidiu seguir a Jesus, né? Você entendeu que ele era o caminho verdadeiro
e você decidiu seguir. E você não sabia orar, que você já me contou isso. Sim. Como foi esse início, assim? Você começou a orar? O que você falava? Tinha alguma coisa assim? O que você fazia? Nossa, Sueli, olha, para você, eu passei por várias experiências. Meditação, leitura alguns mantras, repetição. Só que aí um dia naquela busca de aliviar minha dor, eu fui num culto de mulheres. Cheguei lá, eu escrevi, eu não tinha nem papel e caneta, mas aquela palavra marcou tanto, eu escrevi até num talãozinho de pedido que eu tinha na minha bolsa. Mateus 6,6. E ali foi o início da minha caminhada, porque quando eu voltei para casa, eu fui buscar na Bíblia, Mateus 6,6. Aí eu entendi que Mateus 6,6, você entra no quarto, tranca a porta e conversa com Deus, igual eu estou conversando com você agora. E comecei a desenvolver uma intimidade com Deus. Então, na época que eu me separei, eu fiquei muito mal mesmo. Eu não tinha sono, eu não conseguia dormir. E o que eu resolvi fazer? Eu resolvi usar as noites mal dormidas para orar, para ler, para entender. Aí eu comecei a entender, falei, puxa vida, aqui acho que é o caminho. E eu virei a chave. Eu virei a chave e eu passei a transformar minha insônia em momento a sós com Deus. E aí eu comecei a minha caminhada, aprendi a ouvir a voz de Deus. E aí eu vi que eu não precisava de longas datas no caminho cristão, bastou uma decisão. E eu decidi aquele momento trilhar essa caminhada. Deixei Jesus governar minha vida. E foi assim que eu trilhei, né? Não foi rápido, não. Foi uma caminhada. Sim, mas foi assim sim, que eu sim. comecei. Mateus 6,6. E para falar a verdade, eu era uma cristã daquela que tinha uma Bíblia para enfeitar dentro de casa. Eu nem tinha aberto a Bíblia. Eu tive que procurar no índice onde estava Mateus 6,6 para poder entender a palavra que eu ouvi no culto de mulheres. E ali eu falei, nossa, eu acho que eu estou orando errado, estou pedindo errado, estou meditando errado, estava fazendo tudo automático e não estava entrando no meu coração a palavra de Deus. Era tudo no automático, né? Então foi isso que aconteceu comigo. Quer dizer, ficou com insônia, você perdia o sono devido à circunstância que você estava vivendo, né? A dor. E você, ao invés de ficar imersa nessa dor, você começou a buscar esse relacionamento com Deus, né? Essa conversa com Ele, que é a oração. Isso mesmo, ele. Aí, assim, na época, eu fiquei, sabe aquela mulher chata, murmurenta, triste, vitimizada? Era eu. As minhas filhas falavam, nossa, mãe, você tá muito chata. E eu tava mesmo. Sabe aquela pessoa que achou que o mundo acabou porque eu era a rejeitada, a mal amada, que tinha feito um monte de besteira? Eu fiquei desse jeito. E aí, claro, você fica menos chata. Quando chega a noite, nossa, que horror. Porque aí os pensamentos começam. E quando eu entendi isso, eu falei, não, vou virar essa chave. Então eu digo assim, foi uma decisão. É uma decisão de não cair na depressão, porque eu tinha muitos motivos para cair na depressão, trancar no quarto, mas não para orar, sim para ficar debaixo da cama, murmurando, resmungando e com um monte de pensamentos horríveis, né? Não. Mas claro, eu não vou falar que foi. Eu passei por um processo de tristeza. Mas quando eu vi essa palavra, eu falei, nossa, eu vou trancar no meu quarto, mas vou fazer outra coisa. Então as minhas noites passaram a ser prazerosas. Eu passei a entender que aquele deserto, que eu sempre falava, fui jogada no deserto, sem bússola, sem camelo, sem nada. Era assim que eu falava. Quando as pessoas falavam, eu fui parar no deserto, eu não sabia nem onde era a saída. E no deserto eu entendi que deserto era um lugar de preparação, é um lugar de eu ter é um momento comigo, um momento de eu não ter aquele barulho, aquelas interferências lá de fora. Era eu comigo mesmo para ouvir a voz de Deus. E aí eu entendi, falei, não, é aqui que eu tenho que ficar para me preparar, para sair mais forte. Mas lógico que eu não queria ficar lá. Você está falando uma coisa bem interessante, deixa eu te interromper, porque
Quando Deus tirou o povo do Egito, por exemplo, né, é um fato bem assim importante na história e na Bíblia. Deus levou o povo pelo deserto. E a gente tem uma ideia, assim, né? A maioria de nós talvez olhe o deserto como algo muito ruim, muito difícil. E é verdade, é difícil mesmo, né? Porque Sim. deserto você não tem, você não tem, é você só ali e você fica totalmente dependente de Deus. Mas é isso que Deus quer ensinar também. E quando Deus tirou o povo do Egito e levou pelo deserto, era justamente para que eles entendessem que agora não eram mais escravos, para eles começarem a ter um relacionamento com Deus. E naquele momento que Moisés está ali com todo o povo no Monte Sinai, que Deus fala, olha, se preparem porque eu vou descer. E Deus queria ter um encontro com o povo. Né? Ontem eu falei um pouquinho sobre Gênesis, o relacionamento do homem com Deus, e de repente o homem se escondeu, né? E a partir de então, a partir do pecado, Deus está sempre vindo em nosso encontro para que a gente volte para esse lugar de relacionamento, né? E ali no Monte Sinai, Deus veio para se relacionar com o povo e para trazer as leis, né? Por que as leis? Para ensinar, olha, vocês agora não são mais escravos. Sim. Agora vocês têm um relacionamento, né? De filhos, de sacerdotes, enfim, todas essas vertentes, digamos assim, do relacionamento com Deus. Então, o deserto, é bem importante você falar isso, porque quando a gente fala em deserto, né, é dificuldade. Sim, é verdade. Mas é no deserto que vem o quê? O maná do céu, Sim. né? É no deserto que você fica nessa dependência, que você vê os milagres, que você tem todo esse preparo para entrar na Terra Prometida, né? Então, o deserto, se você olhar por cima, ele é um lugar muito bom para o seu crescimento. É o lugar onde você vai crescer, em confiança em Deus, né? E dependência de Deus. E você entendeu logo no início, né, que você estava num deserto? Então, Sueli, eu entendi, mas eu não. Até então, assim, eu estava no deserto sofrendo. Sofrendo. Depois eu fui entendendo, assim, que era necessário eu estar naquele lugar. Porque se eu tivesse vivendo aquela vida louca, correndo atrás de coisas, provavelmente eu não teria entendido a voz de Deus. Com certeza, não. Então eu entendi, depois assim, quando eu falei, puxa vida, eu vou pegar, igual eu fiz as madrugadas sem dormir, eu passei a fazer aquele lugar, um lugar de preparação. Aí eu fui me capacitando naquele lugar de preparação. É como se eu estivesse exercitando a minha musculatura espiritual, vou dizer. Ao invés de eu ficar ali prostrada debaixo daquele sol, né? Eu comecei a ver a beleza de estar ali. Só que eu pensei, não, eu tenho que passar por esse processo. É tanto que quando eu me separei, foi muito doloroso, muito. Só que eu peguei, entendi que era necessário esse forte impacto emocional, me jogar lá no deserto mesmo para acordar. E provavelmente eu estaria fazendo as coisas no automático. Quando a gente faz no automático, você não percebe, você acostuma com aquilo, né? Não tem mudança, né? Não tem mudança. É tanto assim que nessa rotina de oração no silêncio da madrugada, cantinho no secreto, uma das primeiras coisas que fez com que eu mudasse e posicionasse o arrependimento. Eu arrependi amargamente de tudo com a vida que eu levei e reconheci meu erro. Eu acho que isso daí é o passo número 1. Eu não fiquei Você entendeu? autorresponsabilidade. Eu digo que a autorresponsabilidade não é, por exemplo, eu poderia falar, meu casamento não deu certo porque o meu marido era isso, era aquilo, era aquilo. Eu entendi, fui autorresponsabilidade. Eu me Acho que é arrependi importante. dessa atitude, você entendeu? É verdade. O lugar secreto é um lugar de arrependimento mesmo, de você Sim, falar, puxa vida, eu preciso voltar desse caminho, eu preciso fazer diferente, eu preciso seguir a Jesus agora, né? com certeza. É tanto assim que na época eu falava com o meu marido e falava, em que mundo eu vivia? Eu não sei o que eu estava fazendo, em que planeta. E ele ficava bravo. Vem você com essa conversa, agora vem com essa conversa. Não, na realidade, sabe quando você está adormecida, é jogada lá, arremessada lá no deserto. E aí eu entendi, só que a primeira
coisa, eu acho que é você arrepender e reconhecer que você quer mudar. Primeira coisa. E eu reconheci que eu queria uma nova vida, eu queria uma nova história, eu reconheci isso. Aí foi o processo de sair daquele lugar, né? Mas não é fácil. Aí vem a questão da obediência, quando a gente começa a orar. A obediência se fala assim, primeiro... Uma coisa, e nesse momento aí, você chorava nesse a sós com Deus. Nossa, eu me desmanchava. Vou falar pra você, não é lugar de você se alisar, é lugar de você levar exprimida, esfolada, esmagada, mas é uma decisão, eu quis uma mudança, né? Então, quando fala assim, obediência, a obediência você tem que ter mesmo, porque assim, não adianta falarem e você não praticar. Então, assim, primeiro a gente senta para ouvir, eu sentava para ouvir, mas depois eu me levantava e me movimentava. Porque não adianta eu ficar ali só orando, 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 orando e não me movimentar. Então eu até escrevi aqui. Você está falando, me conta uma coisa, deixa eu te perguntar. Você começou a orar e é porque é uma outra questão que as pessoas também têm dificuldade, a gente, né, todos nós, de ouvir a Deus. Ouvir. Como foi isso? Você começou a pedir, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Como que foi essa caminhada de você ouvir a Deus? Você falar, puxa, a vida é a voz dele. Se eu falar, o pessoal vai pensar, quem não conhece essa caminhada cristã, pensa, é louca. Quando eu passei a ter esse hábito, Deus fala comigo através de sonhos. Sonhos, e eu corro a nota. Nós sonhamos todos os dias, mas quando a gente lembra, ele é relevante. Então eu tenho hábito, tem cadernos e cadernos de sonhos, mais datas, e a palavra confirmava. Então foi assim que Deus falava comigo. É tanto que quando Deus falou comigo, a data que o Zé Antônio ia voltar para casa e que nós íamos reatar, está escrito lá. E eu acreditei nessa promessa e é aquilo que fala assim, ver o que ninguém enxerga. Isso era fé. Porque eu criei assim, Deus quer uma família restaurada. Eu tenho uma família muito bonita, eu tenho 3 filhas maravilhosas. Então eu falei, Deus, assim, deve falar, não, eu vou dar uma segunda chance para essa família, eu vou restaurar essa família. Então, eu cria naquilo que ninguém via. Era a minha fé, inabalável. Muitas vezes a pessoa fala, não, olha, ele ficou 28 meses, nós ficamos 28 meses divorciados. Muitas vezes fala assim, não, imagina, segue a vida. O que você está fazendo esperando? E eu falo, Deus tem uma promessa. E eu, em momento nenhum, eu duvidei dessa promessa. Então, eu creio assim, que quando Deus só quer as coisas boas para nós. Você não tinha dúvida de que Não. era Deus que estava falando com você. Você não pensava assim, ah, é coisa da minha cabeça. Ou seja, eu não pensava. Às vezes eu ficava Olha, assim, meio sem graça de falar com as pessoas falar, coitada, né? Essa sonhadora fica sonhando com o marido de volta. Mas eu não queria só o marido, eu queria ser uma nova mulher, eu queria uma família restaurada. Não era só o marido. Mas Deus é tão maravilhoso que a promessa veio completa. Marido restaurado, casamento restaurado, marido que virou cristão como eu. Nós dois hoje andamos juntos em unidade, na fé, servindo ao Senhor. Então tudo isso veio um pacote completo. E eu assim, quis dizer... Então você tem que se movimentar, né? Então assim, fala assim, que eu precisava ter coragem para deixar as coisas para poder ouvir e obedecer à voz de Deus. Isso daí você tem que fazer, porque muitas vezes você fica naquela, escolhendo a bênção. Então isso eu me soltei, eu obedeci. Aí fala que a preparação, que eu passei pelo deserto, para poder entender, eu passei um processo e eu entendia. Muitas vezes eu queria que o José Antônio voltasse para casa. Só que eu cheguei a um ponto e falei, gente, se ele voltar agora, não está na hora. Até assim, a minha filha falou, mãe, se não curar direito, vai ficar pior. Então, assim, aí eu entendi o momento da espera, o processo.
não tirar o bolo antes da hora, né? Então, assim, é o momento da espera, porque muitas vezes a gente quer de imediato. Isso também eu desenvolvi, o momento da espera. E receber a direção de Deus através do Espírito Santo, que eu também não conhecia o que é o Espírito Santo. E eu entendi que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Aí, quando eu entendi isso, Sueli, olha, aí eu cria mesmo na promessa de Deus na minha vida. Você se posicionou em oração, né, Aparecida? O tema das lives essa semana é posicionadas em oração. Sim. E você se posicionou, você não saiu daquele lugar, né, de oração. Com certeza. E tem a questão que eu queria falar assim, que quando a gente ora, a gente desenvolve aquela visão espiritual. Sabe aquela visão de uma faixa de chegada, que você sabe que você vai chegar num lugar? Eu já enxergava aquela faixa, eu rompendo aquela faixa. Isso é fé. Então, quando eu falo assim, eu vi o Zé Antônio, eu ouvi a campainha tocando, o Zé Antônio voltando para casa. Eu ouvia isso, via ele na porta com a mala. Só eu que via. E voltou do mesmo jeito que eu sempre vi. Assim, então, eu tenho a visão. Então, assim, eu pego uma palavra que fala assim, a visão te faz movimentar, né, para onde Deus te leva. E aí fala que a fé é aquela que a gente consegue completar, fala, certamente o Senhor fará. Certamente o Senhor fará. E eu cria nisso. E eu praticava a palavra, Deus diz, eu estarei com você todos os dias. E eu cria nisso, que Deus estava comigo, me sustentando todos os dias, porque quando a depressão pega a gente, ou a tristeza, ou a decepção, a gente fica prostrada mesmo. Mas eu cria nisso que Deus tinha uma promessa e que Ele estaria comigo todos os dias. Então, e a Então, prática. Aparecida, Deus falava com você em sonhos e você tinha a confirmação na palavra. Você levava sempre a tua Bíblia para esse momento do secreto com Deus. Sim, Sueli. Outra coisa, Sueli, que eu aprendi na minha caminhada é ficar muito atenta e ouvir só pessoas que têm boca de Deus. Isso eu aprendi até com a nossa amiga Sueli, Eli. Falar, você ouça só quem tem boca de Deus para falar com você. E aí fala assim, olha para o seu lado, ao redor. E às vezes, quando a gente está orando, a gente olha para o redor, e às vezes Deus levanta pessoas ali para estender a mão para você. E foi isso que aconteceu comigo, porque eu fui conectando com mulheres como você, como a Eli, como outras, e fui me pondo de pé. Hoje, eu sou essa mulher que estende a mão para outra. Porque aí eu entendi. Então, isso que eu quero que você fale agora, Aparecida. Você foi caminhando meio que sozinha, até certo ponto. Daqui a pouco, José Antônio voltou para casa. Vocês casaram de novo. Gente, ela casou de novo com o mesmo marido. Meu Deus, só Deus para fazer isso. E as tuas filhas também. Conta um pouquinho para nós como que essa sua dedicação, esse seu posicionamento no lugar secreto também trouxe o José Antônio para esse mesmo lugar e também as suas filhas. Como que eles, qual momento, teve um momento que eles perceberam assim, falou, nossa, parece que é esse o caminho. Sim, teve, Sueli. O José Antônio, ele teve uma resistência enorme para reatar, para voltar, porque ele falou, não, eu saí e não vou voltar. Só que ele viu a transformação, mas ele viu a minha alegria. Era uma alegria diferente. Aí ele falou assim, o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher deve estar indo em algum lugar, assim, eu quero saber onde, que água que ela está bebendo para poder... Ele foi comigo. Ele foi comigo no meu batismo. Ele foi para me prestigiar no batismo. Ele falou, não, eu vou lá te prestigiar. E quando ele viu e ouviu a palavra, ele começou a ir comigo, mesmo a gente separado. E começou a ir. Só que ele foi contagiado. Só que o que acontece? Quando a gente tem essa vida, um estilo de vida, a gente contagia quem está perto da gente. Não precisa te falar muito. Não precisa. A gente contagia. Assim, porque, assim, tem que ser suave. Você não tem que ficar pregando, insistindo. Aquela coisa que... é uma luz. Eu digo assim, você sabe sal que tempera, que conserva, que dá sabor? Eu quero ser esse sal na vida das pessoas. Eu quero ser esse sal que dá sabor, que a pessoa fica com vontade, tá? E nisso foi despertando uma caminhada com as pessoas, né?
Então, assim, contagiei o José Antônio batizou também. Minhas filhas têm a prática comigo, elas têm o devocional de manhã. Cada um pediu uma Bíblia, imagina, pediram uma Bíblia de presente para mim. Claro que eu fui correndo comprar Bíblia, dei Bíblia para todo mundo, dou Bíblia para todo mundo que eu gosto, presente é Bíblia. Porque é a palavra de Deus e sem religiosidade, sabe? Assim, é o meu estilo de vida. Então, quem me conheceu, não que eu fosse uma pessoa ruim, mas hoje assim, eu sou uma Sim. pessoa, eu não sei dizer, acho que nasci de novo, nasci de novo. Você é uma outra pessoa, você foi recriada em Cristo. E essa sua dedicação à oração é que sustentou a sua visão, a visão que você tinha, que você queria, né? Sustentou essa sua caminhada. Eu quero depois que você fale como hoje, a Eli está até falando assim para você contar hoje, como está hoje isso, né? Esse seu momento e eu sei também que você tem aconselhado muitas mulheres, trazido mulheres, e você fala de uma forma muito simples, olha, precisa orar, você com Deus entra no teu quarto, né? Você vai me contar isso. Mas eu quero, antes disso, eu quero falar o seguinte, nós estamos conversando sobre a Aparecida, ela tem essa história que ela encontrou Jesus e ela passou a ter uma rotina de oração, disciplina. Eu olho para você, Aparecida, e eu vejo disciplina em você. Isso é muito importante, né? Porque, claro, um dia você tá ali, você ora, mas no outro dia você não quer orar. E aí, como faz? Né? Então, é a disciplina e a oração foi sustentando essa caminhada dela até hoje. E eu tenho encontrado muitas pessoas assim que falam isso para mim. E então, essa semana nós estamos tratando desse assunto, né? Nós estamos num tempo que a gente vê a necessidade de oração muito mais do que nós temos feito até agora. As coisas estão muito apertadas, né? Então, a gente precisa, nesse fim de tempo, nesse cumprimento das profecias, nós precisamos nos agarrar à oração, estar posicionados nesse lugar. Eu estou preparando, Aparecida, uma imersão para sábado agora, dia 2 de abril, sobre mães posicionadas em oração. E talvez você não seja mãe, você pode fazer também, você pode participar, porque o assunto ele é abrangente. Nós vamos direcionar para a oração pelos filhos, mas tem um todo, né, um assunto muito geral sobre oração. Então, é sábado agora, você pode se inscrever no meu perfil, na bio, tem o link, é só você clicar lá, tá? Essa imersão é de 3 horas, das 8 às 11, e nós vamos falar sobre a oração intercessória de Jesus. E ali tem vários tópicos para a gente trabalhar, paternidade, identidade, intimidade com Deus, que é o que a gente está falando hoje, e também vamos falar como orar, que eu acho que é uma grande questão de todos nós, né? E das mães, porque a gente que é mãe, a gente fica assim, querendo o melhor para os nossos filhos, óbvio. E aí você ora, mas será que eu estou orando certo? Será que é isso que Deus quer? Então a gente precisa ter essa preocupação. Nós vamos trabalhar isso também nessa imersão, tá? Então vocês são todos convidados e também podem divulgar aí esse projeto, que eu tenho certeza que você vai crescer em oração. E quando você faz a inscrição, tem um e-book que você recebe desse assunto da oração intercessória de Jesus. Material Nós lindo, vamos pegar eu já adquiri, é lindo, material, muito bom, muito rico. Você gostou do e-book? Ah, eu adoro material de estudo, né? Muito bom. Quem puder adquirir, eu É, aconselho. é um e-book que está bem prático, né? Bem assim, É bem objetivo para a claro, gente trabalhar. bem prático. É tanto assim que você falando de... Eu gosto muito de escrever tudo, cultos meus são todos escritos, eu vou na igreja, eu assisto culto e eu aprendo escrevendo. Eu tenho cadernos e cadernos. E um dia eu li que Deus gosta, Deus Eu tem tenho também. planos para nossas vidas. Só que Deus gosta quem escreve os planos, Deus gosta quem te desenha os planos. Então, uma dica que eu dou, eu faço isso, eu desenho os planos, eu faço pergunta para mim mesmo.
Onde você quer chegar? Eu pergunto para mim, porque Deus quer saber onde eu quero chegar. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu plano? Aí eu escrevo lá para mim mesmo. Eu quero, meu sonho é isso, minha empresa é isso, e eu escrevo e aí eu vou desenhando metas aí. Que eu quero alcançar. E aí é uma delícia quando você vai pôr um xizinho, né? Tipo, meta cumprida, meta cumprida. Porque Deus gosta de ver essa obediência, essa organização, né? Porque aí a gente também, assim, além de ter a oração, a gente tem uma organização. Porque não adianta você pedir, É a o que você... visão. Né? E a visão. Então, assim, eu tem aquela fala, Deus dá visão e dá provisão. Só que você tem que ter uma visão, uma meta bem traçada, não é de qualquer jeito, né? E isso daí, eu creio que, claro, toda a palavra da Bíblia, ela nos ensina muita sabedoria. Então, que você vai aprendendo, vai lendo e a palavra vai te ensinando. E assim, eu gosto muito de ler, mas a Bíblia tem tudo que você precisa. E eu não sabia ler a Bíblia. E hoje, com essa caminhada, a Bíblia é uma palavra viva e eu entendo que ela fala comigo. Então é lá que eu encontro de manhã. Eu vou lá e Deus fala comigo através da Bíblia. E eu digo isso para todas. Eu estava lendo aqui, marquei até uma frase, que fala assim que Jesus nos convida a sair da solidão e entrar na solitude. Eu achei isso muito lindo. Ele fala assim que a solidão é o vazio do lado de dentro. E fala que a solitude é o interior preenchido. Eu achei muito profunda essa frase, porque eu senti uma solidão na época. Hoje eu sinto a solitude, porque eu sou preenchida com a palavra, com a oração, com a fé. Eu sou super preenchida. Então, olha, não tem, assim, é muito difícil sair alguma coisa, algum murmúrio da minha boca. E quando eu escuto alguém murmurar, eu falo, troca essa frase. Já sai automático. Troca essa frase, é isso que você quer para você? Aí a pessoa leva um susto. Mas eu não fico, eu só brinco, né? E a pessoa fala, é verdade. Então é mais ou menos isso, Sueli. É assim que eu vivo. É o meu estilo de vida hoje. Você hoje é o seu estilo de vida, né? A oração, a palavra de Deus. Mas você hoje, você já está assim espalhando isso que você teve essa experiência, né? Dessa caminhada de oração, de encontro com Deus todos os dias, ou à noite, né? Lá no início, quando você não dormia. E você teve essa caminhada, e hoje você já está num outro momento em que você está convidando outras mulheres, que você está transbordando essas experiências que você tem tido. O que você anda fazendo? O que tem aí YouTube? Você anda postando bastante coisa no Instagram? Então, Sueli, no início eu fiquei assim meio que envergonhada de tudo que aconteceu, eu me escondia de tudo. Só que quando eu entendi que eu tinha me curado e que o meu testemunho poderia ajudar muitas famílias, eu resolvi aparecer. Aí eu falei, nossa, eu me expor. Só que hoje eu entendi que o testemunho, ele ajuda outras pessoas. Muitas mulheres provavelmente poderiam estar sentindo a solidão que eu senti, a tristeza que eu senti, o marido que saiu de casa. Então eu tenho que vir aqui para falar mesmo. Aí eu me encorajei, eu não sei nem mexer muito com o Instagram, com o YouTube, eu me encorajei para colocar algumas frases, alguns posts, até partes de culto que eu acho que é interessante, eu acordo inspirada, vou lá e coloco. Falei, já que tem tanta coisa na internet, por que não eu colocar conteúdo lá, né? E eu fico tão feliz eu não perco a oportunidade. Eu vou no Pilates, eu falo com a professora, eu vou fazer um exame, eu chamo a mulherada e vou colocando para dentro. E cria um grupo que chama Curadas para Curar. Elas estão lá dentro e eu estou divulgando a palavra e a live da pastora Silvana que está aí, com a psicóloga Ana, porque, gente, é um alimento, todo dia se alimenta, se aprende. Quando eu tenho uma coisa gostosa, eu quero que todo mundo come esse pedaço de bolo. Aí eu saio contando para todo mundo. Então é isso que eu faço. E na empresa eu pego as mulheres da empresa, às vezes eu fico evangelizando, mas de uma forma agradável. Porque eu uso a minha vida, o meu testemunho. E eu sou um testemunho vivo, Sueli. Eu sou um testemunho vivo de restauração, de casamento, de identidade.
de família. E vou falar de finanças, né? Porque eu tinha um patamar, quebrei, fiquei sem nada para entender. E depois eu estou restaurando tudo novamente em unidade com meu marido. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. A Eli está comentando que o testemunho é fazer de novo. Tem vários comentários aqui. Com muita coragem, você decidiu e permaneceu na direção de orar sempre. Gente, nós não podemos sair desse lugar, né? Ontem que eu comentei com vocês que Adão saiu desse lugar de relacionamento com Deus, se escondeu. E nós precisamos estar presentes nesse lugar. Família bendita do Senhor que amamos, família linda. Ai, tá todo mundo falando de você aqui. Sueli, porque teve muita gente que sofreu comigo. A pastora Ivoneide está dizendo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Meu Deus, na oração, esse lugar secreto, né, é o lugar onde a gente pode derramar o nosso coração, onde a gente pode, assim, se desnudar diante de Deus, porque Ele conhece a gente. Então, nós temos essa liberdade, né, e isso é um alívio para nós, isso alivia o nosso coração, a nossa alma, e essa confiança que nos traz. Podemos fazer isso, né? E colocar ali as nossas questões todas. Pescadora de mulheres. Ai, que lindo. A minha filha fala, minha mãe não pesca com a vara, ela pesca com a rede. Mas olha, eu fico tão feliz quando eu posso transbordar na vida de outra pessoa, Sueli, porque assim, a gente vai capacitando, né? Eu até separei aqui um versículo. Com essa prática de orar, eu tenho um versículo aqui de Isaías 54. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. É incrível, eu acordo de manhã com uma voz mesmo. O Espírito Santo está falando, faz isso, faz aquilo, eu corro e anoto. E assim, eu digo que isso não sou eu. São todas nós. É só a gente criar essa rotina de intimidade com Deus. E quando eu leio esse versículo, eu falei, meu Deus, eu acordo mesmo. Como se Deus estivesse falando e eu sendo ensinada. É isso que eu vivo, Sueli. É isso que eu vivo. É você desenvolver mesmo essa intimidade. Né? Não digo que é uma receita, é uma intimidade. É se entregar ao Senhor e ser disciplinada, ser obediente, né? Não querer fazer na sua própria força. Muitas vezes eu quebrei a cara porque eu queria na força do meu braço, na minha vontade, na minha hora. E isso eu aprendi a esperar. Esperar 28 meses o marido voltar para casa é esperar, não é? Ó, ele tá aqui, ele acabou de fazer um comentário. A Eli tá perguntando há quanto tempo você veio para Jesus, Aparecida? Eu tenho quer ver, 2019 que eu me batizei. Então, assim, eu sou nenenzinha ainda, sou bebezinha na caminhada cristã. Mas eu acho que o meu posicionamento me faz forte, porque eu sou bebezinha ainda. Eu comecei em 2019. A minha caminhada, comecei em 2018, me batizei um ano depois. Mas, assim, eu sou tão preenchida que eu acho que eu sou um bebezinho bem gordinho, forte, sabe? Peraí. Ô Eli, você tá aqui acompanhando a gente, você também conhece essa caminhada da Aparecida. Eu não acho que ela é tão bebezinha mais não, viu? Eu acho que ela já cresceu um tanto aí, que ela já pode comer um alimento bem mais sólido. O que você acha, Eli? Eu tô achando, viu? O que ele tá falando assim, ó, que você sempre apresenta um propósito em oração. Gente, então aqui é uma chave, ó. Apresentar um propósito em oração. Então, o que eu entendi que a Aparecida está contando para nós? Que ela tem uma visão daquilo que ela deseja e ela tem a confirmação por sonhos e pela palavra de Deus. Então, quando a gente tem dúvida, palavra de Deus. A palavra de Deus já é revelada. E então ela está contando para a gente que essa caminhada, mantém ela de pé. Esse posicionamento em oração, né, manteve ela de pé esse tempo todo. E além disso, ela trouxe sua família. Gente, que coisa linda. Que testemunho incrível.
Glória a Deus. A Eli tá falando que você caminha rápido. Eu também, mas por quê? Por que que ela caminha rápido? Por causa da disciplina, por causa do posicionamento. Então, nós precisamos nos levantar e ter esse posicionamento em oração. É a primeira coisa. Você já viu quando, assim, acontece alguma coisa errada? Às vezes a gente, por hábito até, você já vai buscar, ai, como que eu posso resolver? Ai, se eu fizer isso, se eu falar com alguém? Não, a primeira coisa que nós precisamos fazer é falar com Deus. Porque com certeza Deus vai dar direção para a gente nesse momento de oração, né? Sim. E apresentar essa visão que nós temos, apresentar a Deus. Lá em Provérbios fala que nós fazemos planos e devemos fazer, mas que a palavra final é do Senhor. Ele vai dar. E se em vão trabalham os vigias, se o Senhor não edificar a cidade. Então é em oração, não tem outro jeito. E é ali que a gente tem esse relacionamento íntimo de pai e filho, esse relacionamento que a gente pode falar tudo que nós, tudo que tem no nosso coração, onde a gente pode ficar em silêncio para ouvir o que ele tem para falar para nós, né? Onde nós podemos, enfim, chorar, podemos agradecer. Paulo fala tanto que apresentei sempre em orações, súplicas e ações de graças, né? Então esse momento seu com Deus. E a gente está com esse foco, assim, no lugar secreto, nesse momento que é você e Deus, e você contou pra gente que esse versículo de Mateus foi decisivo para você entender isso, né? É Sim, você e Deus. Foi decisivo. E eu quero que você fale, Aparecida, se tiver mais alguma pergunta, gente, para ela, viu? Ela poderia ter se acomodado. Ela não se acomodou, gente. Não tem como. Você tem que se levantar, você tem que orar, você tem que fazer aquilo que você tem que fazer e Deus vai dando direção, né? Eu quero que você fale para a gente ir encerrando. Primeiro, eu sei que você tem grupos aí, ele está falando aqui que você coordena um grupo. Por isso que eu estou falando que você não é mais bebê, não. Então, ela coordena grupos de leitura, gente. Olha, veja bem. E também, depois eu quero que você fale, assim, qual a sua palavra para as pessoas que estão aqui, para as mulheres, para as mães, né? O que você quer deixar, assim, uma palavra sobre essa importância do lugar secreto e o que você pode dizer para essas pessoas? Então, Sueli, diria para todas as pessoas que estão ouvindo, permanecer, perseverar e obedecer foi essas três palavras que eu pratiquei. E eu digo para vocês declarar todos os dias, certamente Deus fará. Certamente Deus fará. Ele está falando, está afirmando. Amém. Só que para isso tem que se posicionar. Tem que se posicionar porque alguém aí comentou que tem que ficar firme. Porque tem dia que a gente fica prostrado mesmo. Tem dia que você olha assim e fala, poxa vida, o que eu fiz da minha vida? Eu não vou conseguir. Não vou falar que eu sou super mulher. Tem dia que a gente, mas aí você tem que virar a chave. E crer, e olhar, igual eu falo para você, olhar aquela faixa que eu vou atravessar, uma faixa de chegada. Eu olhava aquela faixa, eu não olhava as circunstâncias aqui. Porque se eu olhasse, eu provavelmente não teria chegado. Porque eu, na época, sem marido, sem família, família destruída, sem empresa, sem nada. Só eu e eu. Então, assim, se eu ficasse olhando ao meu redor, provavelmente eu não teria saído do lugar. Mas eu olhava para aquela faixa e falei, eu vou passar aquela faixa. E foi... Mas eu olhava e acreditava. Então eu digo para as pessoas que estão ouvindo, que tem gente que deve ter problemas também, permaneça onde Deus te colocou, porque Deus tem um propósito para você. Perseverar e obedecer, né? É tanto assim que Deus vai colocando ministério. Eu entendi que eu tive que passar por tudo isso, sabe para quê? Para eu e o meu marido cuidar de ministério de casais, de família. Hoje a gente preocupa, o Zentano cuida de maridos e eu cuido das esposas. Quando que a gente pensou que a gente ia fazer isso um dia? Só que para a gente cuidar, a gente tem que passar pelo deserto, né? Como é que eu posso falar algo que eu não vivenciei? E o José Antônio tem um grupo de maridos que fazem leitura com ele também. Já está no segundo livro.
Então, imagina, Deus tem propósitos para nós. E a gente entendeu isso. E hoje, nossa, é uma delícia você, igual tem o grupo da manhã, que a gente faz a leitura bíblica, né? Um aprende com o outro, um aprende com o testemunho do outro. Tem as mulheres que têm caminhada de leitura, que tem um projeto lindo aí que a Eli Se administra. encontram, ele falou ontem, né? Se encontram É, pelo Zoom, pelo livros. Zoom e compartilha, né? E eu encorajei de fazer o canal no YouTube, né? Devagarzinho lá, vou lá e falo alguma coisa, mas com certeza aquela palavra chegando numa pessoa que está precisando e eu conseguir atingir o coração de alguém, eu já estou feliz. Deixa o nome do seu canal no YouTube, do seu Instagram, porque vocês podem estar olhando mais postagens da Aparecida, né? E observar, gente, esse crescimento dela. É lindo de ver isso, né? Qual que é seu YouTube? O meu YouTube é Aparecida Miak e o Instagram também, Aparecida Miak. E Miyake, com K. Miak com K. E aí, assim, você de repente tem alguma amiga que está precisando está passando pelo que eu passei, compartilha. Tem pessoas que me chamam, eu nem sei quem é, mas eu não me hesito de falar, gente, eu vou ajudar. Aí eu pego na mão e tiro, porque alguém fez isso comigo lá atrás, né? E é uma delícia, é uma bênção. Graças a Deus. Que testemunho incrível, né? Eu amo ver você falar, você contar é, essa história, né, até aqui. Muito mais Deus vai fazer na sua vida, Amém. na vida do José Antônio. Eu também gosto de ver ele contar, porque o José Antônio também já me contou, assim, algumas experiências, né? E, e eu gosto muito de ouvir vocês, porque eu vejo a glória de Deus sendo manifestada Sim, sobre vocês através de vocês. sim. E essa ação do Espírito Santo, né, convencendo a gente, convencendo que a gente precisa orar, que a gente precisa se arrepender, obedecer. Tudo isso é muito visível na vida de vocês. Amém, E Senhor. eu Isso mesmo. louvo a Deus pela família de vocês, suas filhas lindas, né? E que vocês cresçam ainda mais em oração e na revelação da palavra de Deus. Eu Sim. quero te agradecer muito, Aparecida, por você estar aqui com a gente. E quero agradecer a todos também, mas eu quero ainda lembrar você da imersão sábado. Quem tiver interesse, participe. Vai ser um dia de crescimento para você e você pode ter as informações lá no link da bio, tá? E a hora que você faz a inscrição, você já recebe o e-book também. Você já vai adiantando e já vai se inteirando do assunto, que vai ser muito gostoso. A gente quer encontrar vocês lá, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Boa noite, gente. Deus abençoe a todas. E obrigada pela oportunidade de eu poder compartilhar um pouco disso que eu estou vivendo hoje. Amém. A chave que a Aparecida deixou é permanecer, perseverar e obedecer. E obrigada, gente, pelos comentários, viu? Todos vocês. E a gente vai retornar amanhã. As nossas lives vão até sexta-feira. Amanhã nós vamos ter a pastora Jéssica, da Comunidade das Nações, lá de Brasília, pastora Jéssica Neres, e ela vai falar também sobre oração com a gente, vai trazer muito ensinamento para a gente. Não perca, viu? Amanhã. Vai ser uma grande bênção também. Tá certo? Gente, um grande abraço para todos e eu encontro você amanhã. Até lá. Até Tchau. lá. Tchau, tchau.